as divisões do Velho Testamento, como já falamos a princípio, 5 partes, e a primeira parte, que é a lei ou Pentateuco, escrito por Moisés, ela apresenta 5 livros. Os 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. O que vem a ser o Gênesis? A palavra Gênese, origem, sucessão dos seres. Da mesma maneira que Deus revelou para João o Apocalipse, que é coisas futuras, Deus revelou a Moisés a origem, o início, o princípio de tudo. Como nós saberíamos da nossa origem, da onde nós viemos, a criação, tudo que nós, muitas vezes, hoje é deturpado a palavra com falsos ensinamentos, falsas origens, a ciência contestando, mas nós sabemos que Deus revelou a Moisés um fato do passado. Como Moisés escreveu no Salmo 90, Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e que se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, o Gênesis apresenta, a origem do universo, a origem de toda a criação, a origem dos céus e da terra, a origem do ser humano, a origem de todos os seres viventes na água, no céu, na terra. Então, tudo que Deus fez, e em Gênesis 1:31, Deus declara: e viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E eis que era muito bom. Então, Deus mesmo, na qualificação, né? O Deus mais sábio, o ser mais sábio, mais capaz. Então, chegou à conclusão da sua própria obra, dizendo que tudo quanto fizera, eis que era muito bom. E então, Gênesis apresenta a origem dos povos, de diversos povos, como também a origem dos idiomas falados na Torre de Babel, como também a origem do povo de Israel, do qual veio o Messias prometido, aquele que salvou a humanidade. Então, Gênesis nos apresenta a origem e a sucessão dos seres. Já em Êxodo, ao qual significa saída, nós vemos que o povo de Abraão, que depois é chamado do povo de Israel, Israel foi mudado o nome de Jacó, neto de Abraão, para Israel, e então vem daí o nome do povo de Israel. Houve uma grande fome e eles foram parar no Egito, né? José foi vendido para o Egito, lá se tornou o governador geral e salvou seu povo da fome. E o povo, então, o descendente de Israel, 70 almas foram parar no Egito. E o povo lá se multiplicou, né? O povo se tornou uma nação forte e poderosa de 70. Eles saíram do Egito com 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. E então o Êxodo conta a saída do povo de Israel do Egito, de um povo escravo, né? Ao qual Deus fez promessa para Abraão, que iria visitá-los, e então Deus realmente visitou-os e os tirou com uma mão forte e poderosa lá da terra do Egito. Até Êxodo apresenta
as 10 pragas, Deus intervindo diretamente no povo egito, na terra do Egito, as 10 pragas, Deus com uma mão forte e poderosa, como a Bíblia diz, foi visitar o povo de Israel do Egito e os libertou da escravidão. Em Êxodo 12:13, fala sobre o sangue nos umbrais das portas. Isto vos será por sinal. Né? Então, é o povo de Israel, o povo da promessa, a descendência de Abraão, foi libertada do Egito, e a diferença entre ele e os demais povos, como também vem o simbolismo, que o sangue nos umbrais das portas. Então faria diferença entre o povo de Israel e o povo egípcio, como também hoje o sangue de Jesus faz a diferença entre o povo de Deus e o povo que não é de Deus. E então Deus, em Êxodo capítulo 20, no Monte Sinai, dá a lei a Moisés, ao qual nós chamamos dos 10 mandamentos, e além desses 10 mandamentos, outras leis estabelecidas por Deus, leis cerimoniais, juízos, estatutos, mandamentos. Deus estabelece a este povo, porque um povo salvo pelo sangue deveria ser separado, né? O sangue, ele faz divisão e diferença, mas a lei, o estatuto separa, né? Separa um povo separado pelo sangue, tem que ter uma lei para poder ser santo, para ser um povo separado, não ser como os demais nações da terra. E então vem o Levítico. Levítico, então, é lei, né? Então, Deus, ele dá a lei ao seu povo, leis e estatutos e juízos, com a finalidade de, Levítico 11:44, sede santo, porque eu sou santo. Então, para o homem, para o povo poder se aproximar de Deus, primeiro ele se separa pelo sangue e depois ele tem leis, né, para que ele possa se aproximar de Deus. Então, quem foi incumbido de passar a lei ao povo? Seria o sacerdote, o sumo sacerdote. Em Êxodo 28, Deus chama Arão, né, e a sua família, os seus descendentes. Os descendentes de Arão seriam, então, os ministros, para passar ao povo a lei de Deus, os estatutos de Deus, as ordenanças de Deus, apresentar sacrifício e sangue perante Deus, para que o povo se aproximasse de Deus e Deus se aproximasse do povo. Então, Levíticos são essas leis, juízos e estatutos. E vindo então o livro de Números, Números, a própria palavra já diz, números, né? Apresenta muitos dados, apresenta muitas estatísticas, acampamentos, numeração do povo, idade. Então, é o fato de apresentar muitos números. E no livro de Números, também nós vemos a murmuração do povo, nós vemos a separação de 12 espias para espiar a terra prometida, a qual 2 deles eram Josué e Caleb, que ficaram entusiasmados e falaram realmente que Deus poderia dar a terra para eles, apesar de haver nela gigantes, mas Deus estava com eles. Nós vemos também uma rebelião em Números 16, rebelião de Dotã, Abirão, e esses homens que se rebelaram contra Moisés, dizendo que eles não eram os escolhidos de Deus, né? E então Deus provou, através da vara de Arão, que floresceu, né, que eles eram chamados por Deus, eles eram constituídos por Deus. Dotã
Abirão, homens que se rebelaram contra Moisés e Arão e pereceram e morreram de uma morte, como disse Moisés, como nenhum outro ser humano morreu. Foram engolidos pela terra vivos, desceram as sepulturas vivos. Então, e também apresenta em Números 22 sobre Balaão, né, que foi pela muda jumenta, ele foi questionado, ele foi repreendido pela muda jumenta. Então, histórias maravilhosas. E Deuteronômio conclui, Deuteronômio significa segunda lei. Então, aí Moisés, ele não se apresenta como um historiador, né? Como Gênesis, ele conta a história, ele seria um historiador. Ele, então, em Deuteronômio, como segunda lei, até em Deuteronômio 5, apresenta novamente a lei, né, do Êxodo 20, ele está contando, recontando toda aquela trajetória, aquele período que eles tiveram no deserto, os momentos. Então, ele se apresenta aí não como historiador, mas como um contador, né? Alguém revivendo novamente todas aquelas aventuras e o que Deus falou para ele, como que foi feito, como que aconteceu. E então Deuteronômio apresenta também que Deuteronômio 34, a morte de Moisés, quando ele subiu no monte, né, e a Bíblia diz que nunca mais, em Deuteronômio 34, né, nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, ao qual conheceu Deus face a face. E então Moisés foi recolhido ao seu povo e aí finda-se os livros de Moisés, leis ou Pentateuco, e começa os livros históricos. E o sucessor de Moisés, o primeiro dos livros históricos, então é Josué, o servidor de Moisés, o que continuou o trabalho de Moisés, até em Josué 1:1, Deus fala para Josué: Josué, o meu servo Moisés é morto, levanta-te, né? E continua e vai em frente e toma posse dessa terra, e foi o que realmente aconteceu. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio, são os livros escritos por Moisés, ao qual está na primeira parte da divisão do Velho Testamento.